publicar. Tem muita diferença de fazer uma pesquisa nos anos 90, na década de 90, para uma pesquisa agora? Nossa, total. A metodologia, não. Mas... O método, sim. O cenário. O cenário. E a tecnologia também E a para fazer. tecnologia. É que eu acho que antigamente era Na canetinha? Não, não é Joel mais Santana. canetinha, não. Então, na década de 90, Joel Santana, na cadernetinha, agora não, ligação. Não. Também não? Também você pode fazer pesquisa por telefone, mas, por exemplo, lá na enquete a gente faz algumas por telefone, mas política, não. A gente trabalha, nós temos um software, e aí os meus entrevistadores, eles vão para a rua com o celular, e esse software, ele permite que real time eu saiba por GPS aonde o entrevistador está e eu ouço a entrevista dele. Caramba! Então, a fiscalização do campo, ela é real time. Eu tenho algumas pessoas que ficam na empresa ouvindo aleatoriamente, né, as entrevistas. Então, se o entrevistador, por exemplo, porque a figura do entrevistador, ele é coletor da informação. Sim. Então, eu não posso ter um entrevistador, por exemplo, que ele se manifeste na hora de fazer a pesquisa. Porque Ele tem que estar 100% neutro. Claro, porque isso ele cria um viés. Então, quando a gente ouve a abordagem dele, esse tipo de coisa acontece, a gente cancela o questionário. Então, hoje é feito dessa forma. E as entrevistas por telefone, elas também são gravadas, mas aí você está na empresa, você tem alguém que está circulando e ouvindo. Então, é um número grande de pessoas envolvidas numa pesquisa, né? É grande. Então, grande. Pelo que a senhora está falando, antigamente você não tinha como fiscalizar o entrevistador. Tinha. Tinha? Só que antes, como que a gente fazia? Eu tinha um supervisor fiscal na rua. Entendi. Então, a cada 5 entrevistadores, eu tinha um supervisor. E aí, o que esse supervisor fazia? Então, vamos supor, ele levava 50 questionários na mão, eram poucos. Ele não entregava os 50 questionários ao entrevistador, ele entregava de um em um, para não fazer o que antigamente a gente chamava de canetada, né? Que ele sentava na calçada e tome e preencher. Né? Se fosse por produção, hein? Eles recebem por questionário preenchido. Ah, é? Né? A gente paga por questionário. Mas hoje a possibilidade de fraudar E a pessoa que está fazendo a pesquisa? Ele passa por algum crivo, por alguma coisa? Como é que é feito? Como é que é feita a seleção? Eu vou fazer uma pesquisa aqui na minha região. Eu vou chegar lá na enquete. Eu quero trabalhar, eu quero entrevistar as pessoas. Como é que funciona? Não funciona assim. Não funciona assim. Não. Funciona, por exemplo, hoje, no caso de entrevistador que trabalha para a enquete, porque hoje a figura do entrevistador, ele é autônomo, né? Então, nós damos o seguinte treinamento. Ele passa por um treinamento onde ele vai aprender a abordar as pessoas. E abordar as pessoas na rua não é falar, ei, você vem aqui que eu quero falar. Não é assim. E também não pode ser mascando chiclete, não pode ter mau hálito, não pode ser fumante, não pode... tem um monte de não pode, porque a gente costuma brincar, e para aqueles que seguem alguma religião, né, a gente respeitando todo mundo, que as pessoas abrem porta para o inimigo todo de terno e arrumado e não abre porta para Jesus que se tiver esculhambado. Então, na hora que você vai abordar uma pessoa na rua, você tem que saber 2 coisas. Primeiro, quem está dando a entrevista está fazendo um favor. Então, ele tem que ser grato por isso. Porque a pessoa está
oferecendo o tempo dela para responder a uma entrevista. Isso é um favor, isso é uma gentileza. Sim. Então, ele tem que ser gentil com essa pessoa, responder a essa gentileza. E como ele responde a essa gentileza? Com postura, né? E a postura inclui tudo. Imagina você estar sendo entrevistado e uma pessoa, que às vezes pode acontecer, tem um CC danado. Então, isso fica desconfortável. Então, ele tem que estar atento a isso, né? Quando é muito sol, por exemplo, a gente até orienta e oferece mais uma camisa para aqueles que transpiram muito. Ele entra numa padaria, ou não sei o quê, e troca. E aí ele tem o treinamento. Usa uniforme? Usa uniforme. Ou crachá. Ou crachá. A outra coisa também, assim, que ele tem que saber que ele não pode se manifestar. E o que é se manifestar? Se manifestar não é só você interferir na resposta. Às vezes, no jeito de colocar, né? Ah, o senhor gosta disso? E aí ri, ou tem a cara... Depois fecha a cara. Sim. Entendeu? Nossa, não pode. O gesto da pessoa interfere, né? Interfere. Então, assim, tem várias coisas. Por exemplo, mesmo quando você vai entrevistar na rua, por exemplo, né? Vamos focar um pouquinho agora nessa coisa política. Não dá para entrevistar a orientação quem está cheio de adesivo, se está tendo um comício ou uma fala, ele tem que sair dali. Por quê? Porque a coleta é com a população que não está participando ativamente daquele processo. É com o eleitor. Então, cabo eleitoral, ele vai votar? Vai. Mas ele está ali trabalhando, ele está ali, tem um outro... Nem sei se o termo hoje ainda é cabo eleitoral, mas são profissionais que às vezes são contratados para segurar bandeira ou adesivo. Então, você tem vários critérios para que você possa buscar informação com o máximo de isenção possível, fora as técnicas, né, que você tem de coleta.